gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Química para a Uva. Essa série que consiste em trazer resolução de questões de edições anteriores, assim como trazer dicas de conteúdos que mais caem nessa prova. O primeiro vídeo da série, para quem não assistiu, o canal trouxe a resolução de questões dos conhecimentos gerais da última edição 2020.1 e os próximos vídeos eles serão destinados à resolução da prova de conhecimento específico. Isso porque, para quem não sabe, a prova de conhecimento específico ela é formada por 10 questões e geralmente são questões que exigem um pouco mais de cálculo. Então, achei melhor dividir essas 10 questões em duas partes para que o vídeo não fique muito extenso. A ideia aqui é ajudar no estudo e um vídeo muito extenso pode estar atrapalhando um pouco. A ideia é que o vídeo seja curto, bem pontual, para que você possa estudar e fazer uma boa prova no vestibular. Partindo já para a primeira questão, a questão de número 11 traz o seguinte: o tetrahidrocannabinol, THC, é o principal componente ativo da planta Cannabis sativa, conhecida no Brasil como maconha. Ele é um composto natural que, segundo pesquisas, pode ser indicado em casos de epilepsia, depressão, distúrbio bipolar e quadros de ansiedade se administrado de forma correta. Mas não se esqueça, fumar não é uma dessas formas. A estrutura molecular do THC é mostrada a seguir. A gente está vendo aqui composto, que representa a estrutura que representa o THC, e sobre essa estrutura são feitas algumas afirmações, e dessas afirmações a questão pede que a gente marque a única que traz afirmações corretas. Então vamos lá. O THC possui apenas um átomo de carbono quaternário. O que é um átomo de carbono quaternário? É aquele átomo que tem 4 ligações? Não. A gente sabe que todo átomo de carbono ele vai ter que apresentar 4 ligações. A ideia é que esse carbono esteja ligado a outros 4. Observando aqui a estrutura, a gente percebe que esse carbono que eu vou destacar, ele é um carbono quaternário, está ligado a 1, 2, 3, 4, assim como esse outro átomo de carbono também é um carbono quaternário. A questão fala que o composto apresenta apenas 1. Então a gente sabe que essa afirmação 1 está errada, e a 1 estando errada, a gente já pode estar descartando aqui a letra A, que diz que é apenas a 1. As outras a gente não pode descartar ainda, nenhuma delas se repete a afirmação 1. A 2. O THC possui 2 carbonos assimétricos, portanto deve desviar o plano de luz polarizado. O que seria um carbono assimétrico? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Se a gente for analisar esses carbonos, esse carbono da extremidade, esse carbono, esse outro carbono, esse aqui e esse coloquei, todos eles têm mais do que um hidrogênio, ou 2 ou 3 hidrogênios. Para ele ser assimétrico, a gente sabe que ele tem que apresentar 4 ligantes diferentes, então nenhum deles seria. Carbonos com duplas também não, porque tem que ser realmente 4 ligações, e a dupla não vai contar, ok? Então realmente, os 2 carbonos aqui assimétricos são exatamente esses 2 carbonos destacados como quaternário do item anterior. THC possui 2 carbonos assimétricos? Sim, e o fato de ele ter carbono assimétrico já faz com que ele seja opticamente ativo, ou seja, desvia o plano de luz polarizado. A 2 estando correta, a gente já descarta aqui a letra D. 3. O THC apresenta as funções orgânicas fenol e éster. A função fenol é aquela função que apresenta o grupo OH ligado diretamente a um composto aromático. A gente percebe que a gente tem sim um grupo OH ligado a um composto aromático, o que caracteriza a função fenol. Agora, quando ele fala possui a função éster, é que aí é onde mora o perigo, porque como o nome éster e éter são muito parecidos, algumas pessoas podem confundir o grupo funcional. O que diferencia um do outro? A função éter é aquela função onde eu tenho átomo de oxigênio entre átomos de carbono. Esse oxigênio aqui, ele caracteriza a função éter. Para ser um éster, um desses carbonos aqui deveria ter uma dupla O. Então a gente vê que o item 3 está correto. Aliás, o item 3 está errado, porque aqui ele afirma ser um éster e na realidade é um éter. Essas observações que eu fiz até agora levam a gente a concluir que o item correto seria a letra B.
apenas os dois estando corretos. Porém, quando a gente analisa aqui a questão 4, o que a gente percebe? Eu acho que teve uma má formulação aqui no item. Tanto que alguns colégios que se dedicam à resolução dessa prova, eles afirmam que, embora o gabarito da uva seja a letra B, essa questão deveria ser anulada. Vou explicar o porquê. Quando o item 4 afirma que o THC apresenta um anel aromático, ele apresenta, com grupos ortopara dirigente, o que acontece? Os grupos que tem nesse composto aromático são exatamente o grupo OH e esse radical com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que é o pentil. Esses dois grupos, eles estão na posição meta. Para quem não lembra, posição orto, meta e para. O que é a posição orto? 1, 2, posição meta. 1, 3, posição para. 1, 4. Os dois grupos, eles estão na posição meta. Porém, do jeito que o item fala aqui pra gente, leva a uma certa dúvida, né? Porque é o seguinte, quando ele coloca que o THC apresentou um anel aromático com grupos ortopara dirigente, o que acontece? O grupo OH e o grupo pentil, assim como qualquer outro radical alquila, eles são sim ortopara dirigentes, embora eles não estejam aqui na posição ortopara dirigente. Então, levando em consideração isso, o gabarito da questão, teria aqui, seria 2 e 4. Apesar da uva ter colocado como gabarito letra B, a gente pode dizer que essa questão ela merece ser anulada. A questão 12 diz o seguinte: quando se adiciona amônia a uma solução aquosa de um sal de cobre 2, surge uma cor azul muito forte. Essa cor é devido à formação do íon CuNH3 no qual 4 moléculas de NH3 se ligam ao íon central Cu2+. A formação dessa espécie pode ser representada pela equação química vista a seguir, onde realmente o íon cobre reage com 4 mols de amônia, NH3, produzindo exatamente o íon. Sobre isso, o que a gente pode afirmar? Que o íon de cobre 2, esse íon de cobre 2, ele age com um ácido de Bronsted, um ácido de Lewis, uma base de Bronsted, uma base de Lewis. Essa questão ela traz informações sobre conceitos modernos de ácidos e bases. Segundo Arrhenius, o ácido era aquela substância capaz de, em água, se ionizar produzindo H+, assim como a base se dissociava em água produzindo OH-. Só que essa definição era uma definição incompleta diante de todas as outras substâncias que a gente conhece. Então era necessário criar um conceito que abrangesse um grupo maior. Foi quando apareceu Bronsted, na realidade Bronsted e Lowry, né, dois cientistas que, por estudar na mesma época, acabaram fazendo com que recebesse esse conceito, que seria o seguinte: para Bronsted e Lowry, a ideia de ácido seria toda substância capaz de perder um H+, assim como a base seria a substância capaz de receber esse H+. Mas se a gente analisar a equação, a gente não está vendo aqui perder ou ganhar hidrogênio. E só com essa informação, a gente poderia estar descartando a letra A e a letra C. Mais uma vez, para Bronsted e Lowry, o ácido é a substância capaz de perder um hidrogênio, enquanto a base era a substância capaz de receber o hidrogênio. E aqui não está tendo movimentação de hidrogênio. O que nos faz pensar em Lewis. O que Lewis fala? Lewis ele vai além. É como se fosse o conceito mais completo e vai destacar o seguinte: o ácido de Arrhenius ele acaba sendo um ácido de Bronsted e Lowry, que também acaba sendo um ácido de Lewis, mas o mesmo não acontece no sentido contrário. Nem todo ácido de Lewis vai ser um ácido de Bronsted e Lowry, da mesma forma como não vai ser um ácido de Arrhenius. O que seria um ácido para Lewis? Seria aquela espécie que em uma ligação ela fosse ser beneficiada com um par de elétrons presente na outra. Resumindo, ácido de Lewis é aquela substância que recebe o par de elétron e base de Arrhenius é aquela substância que doa o par de elétron. Agora, quando eu falo receber e doar, é entre aspas, né? Porque na realidade não existe uma doação. O que a gente pode estar falando é o seguinte: eles vão formar uma ligação e aí, no caso, quem entra com os dois elétrons para formar essa ligação seria a base e quem se beneficia desse par de elétrons seria o ácido. Quem está entrando realmente com os elétrons livres para que aconteça realmente essa ligação é exatamente a amônia. A gente sabe que o nitrogênio é do grupo 15. O fato de ser do grupo 15 vai fazer com que ele tenha 5 elétrons na última camada. 3 desses elétrons formam ligações com hidrogênio, deixando um par de elétron livre disponível exatamente para essa ligação, formando esse complexo aqui.
Então a gente pode dizer, o gabarito aqui da questão seria que o cobre ele está atuando como um ácido de níveis. Questão 3. Considere as meias reações a seguir. A gente tem aqui 5 semi-reações, isso aqui está envolvendo potencial de redução eletroquímica. E isso fica claro, gente, que assim, por mais que a questão não forneça que aqui se trata de potencial de redução ou de oxidação, a própria equação nos diz isso. O que está acontecendo? A substância está ganhando elétron. Se ela está ganhando elétron, ela está sofrendo uma redução. Então, o potencial que está sendo apresentado aqui é exatamente o potencial de redução dessa semi-reação. Sobre essas meias reações, são feitas as seguintes considerações. Item 1. O agente oxidante mais forte é o Hg. Quando eu falo em agente oxidante mais forte, eu não estou falando quem é que tem um potencial de oxidação maior. Eu estou falando naquele que vai promover a oxidação do outro elemento. Portanto, o maior agente oxidante vai ser exatamente aquele que tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução aqui é exatamente o mercúrio. Tem um correto. A 1 estando correta, a gente já descarta aqui o item D. 2. O agente redutor mais forte é o alumínio. Agora eu vou num outro extremo. Se eu estou falando que ele é o agente redutor mais forte, é porque ele tem o maior potencial de oxidação. Se eu estou dizendo que dentre as espécies o alumínio é exatamente a que apresenta o menor potencial de redução, o que a gente pode concluir? Que ele vai apresentar o maior potencial de oxidação. Tem até um cálculo que a gente faz na soma das equações que, se a gente for inverter realmente esse sinal aqui para representar de oxidação, a gente vai ver que realmente o maior valor vai ser 1,66 positivo. Se o mercúrio ele tem um potencial de redução maior, em contrapartida ele vai ter um potencial de oxidação menor. Como o item 2 está dizendo que o agente redutor mais forte é o alumínio, é correto porque ele tem um potencial de oxidação maior. E se ele tem um potencial de oxidação maior, ele acaba promovendo a redução de outros elementos, de outras substâncias que tenham um potencial de redução maior do que o dele. Então o item 2 também está correto. A gente já pode descartar a letra B. O item 3 diz o seguinte: o estanho reduzirá Ag+ em Ag. Se eu junto o Ag, que é a prata, e o estanho, sabendo que a prata tem potencial de redução 0,8 positivo e sabendo que o estanho tem potencial de redução 0,14 negativo, quem é aqui que vai sofrer redução? Exatamente a substância que tem um potencial de redução maior, no caso a prata. Se a prata vai sofrer redução, o item 3 está correto. Se eu colocar o estanho em contato com a prata, o estanho vai estar perdendo elétron para a prata. A gente descarta a letra A e chega no gabarito da questão letra C, que diz que apenas a 4 vai estar errada. Conferindo, mercúrio reduzirá o estanho. Pessoal, o mercúrio é o que tem o maior potencial de redução. Então, se ele tem o maior potencial de redução, se eu colocar ele em contato com qualquer outra dessas substâncias, é ele que vai sofrer redução, é ele que vai ser reduzido. Então, por isso que o item 4 está errado. Reforçando aqui o nosso gabarito letra C. A questão 14, pessoal, ela traz... Eu vou aumentar aqui a tela que eu vou usar modelos moleculares. Fica mais fácil o entendimento aqui da questão. Ela traz conceitos sobre ebulição de compostos orgânicos. É como se ela estivesse trabalhando com as propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que a gente entende por ebulição? É o momento exato que a pressão de vapor da substância, do líquido, ela se iguala com a pressão externa. E as interações que existem entre as moléculas, elas são rompidas. Claro que tem interações que dificultam essa passagem. Então, olha lá. O primeiro par que ele traz para a gente é o seguinte. A gente tem o pentano, molécula com 5 átomos de carbono, cadeia normal, e a gente tem o 2-metilbutano, que seria essa molécula. Essa molécula na cadeia normal, essa molécula na cadeia ramificada. A gente percebe que em relação ao tamanho, a gente sabe que a molécula do pentano, ela acaba ocupando um espaço maior. Então é muito mais difícil eu pegar uma molécula maior e quebrar as interações que existem entre essas moléculas para passar para o estado gasoso do que uma molécula que está mais compactada. Em outras palavras, o que é que vocês vão lembrar? Toda vez que vocês estiverem comparando compostos de cadeia normal com compostos de cadeia ramificada, lembrando, tem que ter a mesma quantidade de carbono.
Quanto mais radical tiver, menor vai ser o ponto de ebulição. Então a gente sabe que o pentano ele vai apresentar uma maior temperatura de ebulição do que o 2-metilbutano. O segundo par ele traz o P-nitrotolueno e o O-nitrotolueno. O que é esse P? O que é esse O? O P indica a posição para. Toda vez que a gente tem um composto aromático, o que é o composto aromático? Um composto formado por 6 átomos de carbono, cíclico, onde eu tenho uma dupla simples, uma dupla simples, uma dupla simples, ou seja, ligações intercaladas. Essa molécula está representando aqui o benzeno, não é tolueno. O tolueno é o nome que se dá quando a gente tem um radical metil ligado a essa estrutura. Esse é o tolueno. Quando eu coloco nitrotolueno, eu estou colocando um grupo nitro, que é o grupo NO2. Agora o que acontece? P-nitrotolueno ele está na posição para, que é a posição 1,4. É como se estivesse no extremo O, do extremo ao outro. E quando eu falo ortonitrotolueno, eu estou falando de posição 1,2. Então o que acontece? Nessa situação, pessoal, esses radicais alquilas, eles conferem uma certa nuvem positiva à molécula. Já no caso do grupo NO2, o fato dele ter aqui elétrons livres faz com que essa molécula apresente um caráter negativo. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte positiva e eu tenho uma parte negativa próxima, na posição orto. Quando eu coloco na posição para, a minha parte negativa fica na parte de baixo e a minha parte positiva fica na parte de cima. Isso vai fazer com que eu tenha bem definido aqui parte da molécula bem negativa e eu tenho parte da molécula bem positiva. A gente classifica como uma molécula polar. E moléculas polares, elas têm forças intermoleculares maiores do que as moléculas apolares. Então a gente pode dizer que em relação ao ortonitrotolueno e ao paranitrotolueno, esse segundo composto ele vai ter um ponto de ebulição maior por se tratar de uma molécula mais polar e por ser mais polar vai apresentar as interações do tipo mais forte, maiores pontos de ebulição, ok? Então a gente tem que entre o P-nitrotolueno e o ortonitrotolueno, essa seria a substância maior ponto de ebulição. Já temos o gabarito aqui? Deixa eu ver. Descarta a letra B, que começou dizendo que era um metilbutano, a gente pode descartar ela, e descarta a letra D também. E olhando para o segundo tópico, já temos o gabarito. Letra A. Mas por que o etanol, comparado ao éter dimetílico, tem um ponto de ebulição maior, se os dois têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio? Essa é a molécula do éter dimetílico, e essa é a molécula do etanol. Enquanto esse oxigênio do álcool está ligado a hidrogênio, quando eu tenho um hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio ou ao nitrogênio, qual é o tipo de interação que eu tenho? Ponte de hidrogênio, interação mais forte. Essa molécula, apesar de ter elétrons livres aqui, acaba tendo uma polaridade bem mais fraca do que essa, como eu falei, por apresentar a ligação de hidrogênio. Então, o fato do etanol apresentar a ligação de hidrogênio e o éter dimetílico não, o etanol acaba sendo a substância que tem maior ponto de ebulição. E por que a butilamina, comparado com a etil-dimetilamina, no caso a butilamina tem um ponto de ebulição maior? Simples, a amina é um grupo caracterizado por apresentar o nitrogênio, que não obrigatoriamente vai ter que estar ligado a 2 hidrogênios. As aminas elas até recebem classificações como primária, secundária e terciária, dependendo do total de carbono que foi utilizado na substituição dos hidrogênios da amônia. Se eu falo em butilamina, eu tenho essa molécula. O que acontece? Eu tenho aqui um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Nitrogênio, átomo muito eletronegativo ligado a hidrogênio. Qual é o tipo de interação? A mesma do etanol, ponte de hidrogênio. E quando a gente faz a molécula do etil-dimetilamina, o que acontece? Os hidrogênios saem para a entrada dos 2 radicais e, como consequência disso, a gente não tem hidrogênio ligado a nitrogênio. Por não ter hidrogênio ligado a nitrogênio, ele não vai fazer ponte de hidrogênio, então ele acaba tendo uma polaridade menor do que a butilamina, que faz com que apresente um ponto de ebulição menor do que ela, ok? Então está aí explicado com o uso das moléculas o porquê do nosso item da questão 14 ser a letra A.
Partindo para a questão 15 e a última, indique a polaridade das moléculas apresentadas abaixo. Essas moléculas, elas são polares ou apolares? Nitrogênio, NH3. Pronto, usando aqui as mesmas moléculas, gente, ó. O nitrogênio, ele é do grupo 15. Por ser do grupo 15, ele vai apresentar 5 elétrons na última camada. 3 desses elétrons vão estar formando ligação com o hidrogênio. 2 deles vão estar aqui com um par de elétron não ligante. Por isso que a molécula, no lugar de ser plana, ela tem uma certa inclinação. Esses 2 pares de elétron aqui vão fazer com que essa parte da molécula apresente um caráter negativo, enquanto essa outra parte apresente um caráter positivo. Então, toda molécula piramidal, não é só o caso da NH3, mas toda molécula piramidal, por ter elétrons livres, ela vai fazer com que a molécula seja polar. Sabendo que o NH3 é polar, a gente já pode estar descartando aqui a letra A e a letra D. Se a gente analisar aqui a segunda molécula, CO2, a gente já tem um gabarito. A gente sabe que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. O fato de ter 4 elétrons na última camada faz com que esse meu carbono ele tem a necessidade de formar 4 ligações. E os oxigênios que são do grupo 16, por apresentar 6 elétrons na última camada, eles vão estar precisando formar apenas 2 ligações. Os 4 elétrons do carbono aqui, eles participam da ligação. Ó. Ou seja, no final do processo de formação do CO2, não existe elétrons livres aqui nesse átomo central. Se não sobrar elétrons livres no átomo central e eu tiver átomos com a mesma eletronegatividade, que é o caso do oxigênio, aí sim vai caracterizar a molécula apolar. No caso da água, não. A água, apesar de ser uma molécula também com 3 átomos, o que a gente percebe? Ó, o átomo central tem elétrons livres, que é o oxigênio. E o fato de ter elétrons livres, ela vai fazer com que essa molécula fique angular, mostrando aqui um caráter negativo e aqui um caráter positivo. Quem tiver dúvidas sobre essa geometria molecular, tem um vídeo no canal que eu trago todas essas informações sobre geometrias moleculares. Aí tem como você estar analisando quem é polar, quem não é, ok? Só com isso, a gente pega aqui, ó, a amônia é polar, porque tem par de elétrons livres no átomo central. O CO2 é apolar, porque todos os elétrons foram utilizados e quem está em volta desse átomo central são de mesma eletronegatividade, caracterizando a molécula apolar. Então a gente já sabe que o gabarito dessa questão é a letra B. Por que o CCl4 é apolar? Toda molécula tetraédrica, se em volta do átomo central eu tiver átomos de mesma eletronegatividade, no meu caso dos 4 átomos de cloro, eu vou ter uma molécula apolar, ok? Só é necessário um átomo diferente para tornar essa molécula polar. E lembrando, quando eu falo diferente, de diferente eletronegatividade. E o CH2O, claramente eu vou ter um lado bem positivo, que é esse lado aqui dos hidrogênios, enquanto esse aqui do oxigênio que tem elétrons livres aqui, não ligantes, como sendo a parte negativa, uma molécula polar. Então a gente chega aqui ao final desse vídeo, o segundo vídeo da série Química na Uva. No próximo vídeo dessa série, eu vou estar trazendo a resolução das outras 5 questões. Tudo isso para não tornar o vídeo muito extenso, ok? Tchau e até o próximo vídeo.